Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Segundo, missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Terceiro, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 3, versículo de número 16, que eu sei que você sabe de cor e recitado sem precisar ler, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa verdade prática diz que a natureza missionária de Deus ela pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e também da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. As palavras-chave aqui são Novo e Testamento, ou Novo Testamento. O primeiro tópico fala sobre o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Lembrando que semana passada nós estudamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento, então agora vai ser no Novo Testamento. O primeiro subtópico fala sobre a Bíblia mostra um Deus missionário. Então a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, ela é um livro missionário, porque a sua inspiração vem de um Deus que é missionário. João 20, 21 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim, ou seja, da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então Deus enviou o seu Filho Jesus e Jesus transferiu esse envio, transferiu essa função, essa incumbência para a igreja ou para todos nós. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino, mas Israel acabou falhando. Então, no Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito de Deus desde o princípio. O segundo subtópico fala sobre uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Então, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, completamente missionário, é 100% missionário. Então, Israel ele falhou no seu propósito missionário. O que aconteceu? Deus preparou um novo povo. Que povo é esse? Salmos 18, verso 43 vai dizer assim: livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Presta atenção nesse finalzinho aqui agora. Um povo que não conheci me servirá. Ou seja, a igreja não era conhecida ainda. Então aqui já fala sobre a igreja, já é uma profecia sobre a igreja. Então Deus preparou um povo novo. Que povo? A igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus. Qual é o propósito universal de Deus, Valdecir? O propósito de Deus é redimir o ser humano. O que é redimir? O dicionário da língua portuguesa diz que é remir, diz que é resgatar, diz que é obter de volta. Por quê? Porque o homem ele se perdeu de Deus lá no Jardim do Éden. Lembra de Adão? Então Adão ele se perdeu de Deus, aí Deus veio e para remir ou para redimir o homem, para resgatar o homem, para obter o homem de volta, enviou seu Filho Jesus para que pudesse nos salvar. E João 3,16, que é o versículo no nosso texto áureo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós recitando dessa forma parece um versículo tão comum, tão simples, mas ele é muito poderoso. Presta atenção, Por quê? Porque aqui vai estar as maiores coisas que você já imaginou. Pensa bem, Por quê? Esse porquê é tudo junto, não é? Isso aqui é uma resposta. Então, essa é a maior resposta. Esse porquê aqui é a maior explicação. E Deus ele é o maior ser. Amor aqui é o maior sentimento. O mundo aqui é a maior abrangência, o maior número de pessoas. De tal maneira, ele não conseguiu nem se expressar. Então, é com a maior intensidade. Que deu, esse dar aqui foi o maior gesto de Deus para conosco, o seu Filho unigênito. Então esse aqui foi o maior presente que Deus nos deu, para que todo aquele, então essa aqui foi a maior oportunidade que todos nós estamos tendo, e que nele crer é a maior condição. Não perecer aqui é a maior promessa, mas tenha, isso aqui é a maior certeza, e a vida eterna, que é a maior esperança. O terceiro subtópico fala sobre a igreja à luz dessa revelação. Então a igreja de Cristo ela tem uma tarefa ainda inacabada. Por que inacabada, vou dizer? Porque nós temos que pregar o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura.
Nós temos que pregar, temos que levar para que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Mas e se elas não receberem? Aí o problema vai ser delas. A nossa incumbência, a nossa responsabilidade é de levar o evangelho. A responsabilidade das pessoas é de ouvirem e dar crédito ou não. Aí fica a critério de cada um. Mateus 28:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E também tem Marcos 16:15 que diz: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando eu prego, as pessoas se convertem. Quando eu ensino, as pessoas se firmam, se fortalecem, se enraizam. Então, por isso que um fala sobre ensinar, fazer discípulo, o outro fala sobre pregar. Então, essas duas tarefas são necessárias: pregar e ensinar. Você prega, a pessoa se converte; você ensina, a pessoa enraiza e começa a crescer e dar fruto. Então, essa tarefa começou em Deus. Agora, como que Deus fala? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Olha só como que Deus fala. Porque tem gente que fala assim: eu não ouço a voz de Deus, eu não entendo. Deus fala nos mínimos detalhes, de todas as formas e todas as maneiras. Presta atenção aqui, ó, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias através de quem? Através do Filho. E o resumo desse tópico diz que a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. O segundo tópico fala sobre missões nos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Primeiro, nos evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar, para discipular e também para tornar o seu povo uma agenda missionária. Uma agenda missionária? É uma agenda missionária. Nós estamos agendados para pregar o evangelho em todo lugar que nós estivermos. Então, o que é? Aqui vem comissionar. Comissionar. A palavra comissionar significa enviar, encarregar alguém de uma tarefa, de uma função, temporariamente. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos comissionados a levar essa mensagem do reino, a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho a toda criatura. Todos os lugares que nós estivermos, todas as coisas que nós vamos fazer, o evangelho tem que ser conduzido por nós. Agora, o que nós precisamos fazer? Olha só: salvar, discipular e também ser comissionado. Nós já fomos, nós somos comissionados por Deus. O que é ser comissionado? Olha só: é ser enviado, é ser encarregado de uma tarefa, de uma função. E também, como eu disse, temporariamente, ou seja, nós não somos eternos. Assim que nós partirmos, que Deus queira que a nossa obra seja cumprida, porque cada um de nós tem uma tarefa a ser cumprida aqui nessa terra. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E então foi profetizado no Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. O proclamar aqui significa libertar, ou dar liberdade às pessoas. O versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e também consolar todos os tristes. Isso aí foi profetizado lá em Isaías. Veio aqui e se cumpriu em Jesus, e ainda há um cumprimento futuro disso daí. A vinda de Jesus, ela foi o cumprimento da profecia. Então, João 8, 32 e 36 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu sou liberto não é quando há uma expulsão, uma repreensão do demônio. Isso aí é o princípio da libertação. Quando que eu sou liberto por completo? Quando eu conheço a verdade. Então, quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, Valdecir? A verdade é o próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é isso? Então, ele é a verdade. Além de ser o caminho, ele é a verdade. Além de ser a verdade, ele é a vida. Então, quando nós conhecermos ele de verdade ou por completo, aí sim nós seremos libertos por completo. Eu conheço ele parcialmente. Você está parcialmente liberto. Quando conhecemos por completo, somos completamente libertos. Então, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Lembra que nós lemos Mateus 28? Aqui então, Mateus 28, do 18 ao 20, anote aí. Marcos 16, do 15 ao 18. Lucas 24, do 44 até o 48. E João, capítulo 20, versículos 21 até o 23. Os quatro evangelhos, na verdade, um evangelho só, escrito por quatro pessoas com visões diferentes. Ela consta em todos eles a grande comissão, ou seja, que nós estamos comissionados a pregar o evangelho do Senhor Jesus.
O segundo subtópico fala sobre nos Atos dos Apóstolos e também fala sobre os missionários Filipe e Pedro. Então Filipe, ele foi o primeiro missionário transcultural, ou seja, que atravessou a parte da sua cultura, que saiu de lá, deixou e foi para um outro lugar. Na verdade, ele ainda estava dentro da sua terra, mas ele foi pregar para uma outra pessoa que não era do seu país. Então ele foi o primeiro missionário transcultural lá da igreja primitiva, enviado para encontrar um eunuco, que é um alto oficial da rainha dos etíopes. E essa passagem está lá em Atos capítulo 26, capítulo 8, versículo 26 até o versículo de 39. A leitura é muito extensa, então nós não vamos fazer, mas eu vou fazer um resuminho aqui para você. Filipe foi enviado e ele começou a andar, seguir a carruagem e ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. O que aconteceu? Então ele parou e perguntou. Ele parou não, ele continuou caminhando, porque o eunuco não parou com a sua carruagem. Ele falou assim: você está entendendo o que você lê? Ou entendes tu o que lês? Ele falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí ele parou a carruagem, Filipe entrou e eles começaram a conversar, justamente na passagem do profeta Isaías, do servo sofredor. Filipe entrou ali e falou a verdade para ele. Ele acreditou, parou num lugar onde tinha água, foi batizado, depois Filipe foi arrebatado e o eunuco foi todo feliz para a sua terra natal. Então Pedro também recebeu um chamado para pregar aos gentios através de uma visão de um vaso. A pessoa fala de um lençol, não é? É de um vaso como um grande lençol. Então é um vaso amarrado pelas quatro pontas, aparentemente ou parecido com um grande lençol. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 11. A seguir ele vai falar sobre essa visão que ele teve de coisas imundas, de coisas que ele nunca participou, sendo judeu, ele nunca participou de coisas imundas ou profanas. Então ele fala sobre isso. Aí Atos 10, 34 e 35 diz assim, ó: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então depois que Pedro recebeu aquela visão, apareceram dois homens na porta da casa onde ele estava, e Pedro os acompanhou, foi com eles até a casa de Cornélio e pregou o evangelho. Quando ele pregou o evangelho àquelas pessoas, o Espírito Santo de Deus revestiu, eles foram revestidos com o Espírito Santo de Deus, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E depois Pedro falou assim: bom, olha só o que ele diz aqui, Atos 11, 17, 18. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, a partir dali, se ele recebeu o dom de Deus, então Pedro acabou batizando todos eles nas águas também. Ou seja, quem era eu para resistir ao dom de Deus? Se Deus recebeu, quem sou eu para falar o contrário? Versículo 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Eles acharam que era só para eles, mas aí Deus batizou com o Espírito Santo os gentios. Então eles perceberam, não é só para nós não, é para os gentios também. O terceiro subtópico fala sobre, nos Atos dos Apóstolos ainda, né, os missionários Paulo e Barnabé. Então Atos 7 e 58 diz assim, ó: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Aqui está falando sobre Estevão, tá? E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Saulo aqui ele estava consentindo com a morte de Estevão. Ele assinava, não, isso aqui pode matar. Ele assinava, ele dava o seu voto que podia matar, ele dava autorização para poder matar. E as testemunhas ou as pessoas colocaram as capas ou as suas roupas, em uma outra tradução, aos pés desse jovem chamado Saulo. Então elas iam apedrejar, tiravam as suas roupas ou aquela que cobria tudo e colocava aos pés de Saulo. Não é a roupa de Estevão, tá? São as vestes de Saulo. Então veio o diabo e tirou o Estevão da igreja. O que aconteceu? Foi Deus e tirou um Saulo do diabo, das mãos, das garras de Satanás. O que aconteceu? Aconteceu uma grande perda para o inimigo, porque Paulo foi um grande apóstolo. Na verdade, para nós conhecemos hoje como o maior dos apóstolos, como o mais entendido. O Novo Testamento é praticamente a maior parte de Paulo. Toda a doutrina bíblica que nós conhecemos foi nos dada pelo apóstolo Paulo. Então Atos 9, o 15 e o 16 diz assim, ó: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus está falando com Ananias aqui, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Paulo foi chamado para levar o nome do Senhor diante dos gentios, diante dos reis e também diante dos filhos de Israel. Ele tinha essa incumbência de uma maneira geral. Versículo 16: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Deus já estava falando para Ananias: eu vou mostrar para o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Já que ele fez o meu povo sofrer, então ele também vai sofrer por causa do meu nome. Deus também levantou um Barnabé, além de Paulo, Deus levantou também um Barnabé.
Esse Barnabé, ele era um homem descobridor de talentos e também um homem de segunda oportunidade. Eu vou dizer, mas por quê? Descobridor de talentos, segunda oportunidade. Porque Atos 4, 36 e 37 vai dizer assim, falar um pouquinho sobre Barnabé agora. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, então o nome dele era José, mas ele era apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, primeiro, um coração generoso. Ele abençoava a obra de Deus sem nenhuma dificuldade. Não tinha problema com ele, com o dinheiro. Então, Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Barnabé, ele foi enviado para Antioquia, mas o que ele fez? Ele foi lá e buscou Saulo, que Saulo estava meio que abandonado, pegou Saulo e trouxe ele juntamente com Antioquia. Então esse camarada é um descobridor de talento, esse camarada é um homem de segunda oportunidade. Vamos continuar aqui, Atos 13, 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, olha só, profetas e doutores, a saber, Barnabé, olha só, Barnabé era profeta, Barnabé era doutor, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Menahem, que foram e também Saulo. Então, Barnabé e Saulo eram profetas e eram doutores, segundo o que a própria Bíblia Sagrada está dizendo. Atos 15, 39. E tal contenda houve entre eles, de quem está falando aqui, vou dizer, entre Barnabé e entre Saulo, olha só, tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, Paulo, ele pegou Silas e foi para um lado. Barnabé pegou Marcos, ou João Marcos, e foi para o outro lado. Irmão, não houve perdas para a obra. Nessa discussão, nessa contenda entre os dois, não houve perdas para a obra. Ninguém se desviou, ninguém deixou de servir a Cristo, ninguém ficou bicudo. Não, negativo, cada um foi para um lado. Você não quer fazer? Houve uma discussão tal grande que eles se separaram, porém a obra não perdeu com isso. Então, até nas discussões de crente de verdade, a obra não tem perda. Porque era para os dois seguirem juntos num caminho. O que aconteceu? Um foi num caminho, outro foi para o outro caminho, e a obra de Deus continuou a crescer. Mais tarde, Paulo reconheceu que ele havia errado e pediu que Marcos fosse levado até ele, porque seria de grande utilidade para a obra do Senhor. O resumo desse tópico diz que nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos as missões ocupam uma posição relevante. O terceiro ponto fala sobre a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, nas cartas paulinas ou nas cartas escritas por Paulo, o apóstolo Paulo tinha por objetivo instruir nos assuntos doutrinários e também nos assuntos práticos, ou seja, teologia cotidiana, as igrejas que ele plantava. Ele não entrava no plantio de outras igrejas, não, mas se precisasse ensinar, ele ia e ensinava. Mas ele procurava não fazer isso, ele procurava adentrar somente nas igrejas que ele havia plantado. Então, na carta aos Romanos, ele fala sobre a universalidade do pecado e ele também fala do processo da salvação. Agora, em Efésios ele fala sobre a unificação. Olha só, Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos ele fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Que povos são esses? São os gentios e são os judeus. Desses dois povos, o judeu aceitou Jesus, vira igreja. O gentio aceitou Jesus, vira igreja. Então, de dois povos, ele tornou um, que é a igreja. Então, de gentios e de judeus, ele fez um povo só. Ele juntou um povo só, que é a igreja. Então, as cartas a Timóteo e as cartas a Tito, elas são conhecidas como cartas pastorais, cartas de orientação à liderança cristã. Segundo subtópico, fala sobre nas cartas gerais, ou seja, cartas que não são atribuídas a Paulo, apesar de alguma aqui até parecer, né? As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Então, de um modo geral, todas as epístolas elas dão um forte testemunho sobre missões. Hebreus 7, 19 e 22. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, Jesus é o fiador, Jesus é aquele que dá a fiança, que pagou a fiança por todos nós, para que todos nós sejamos salvos, para que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. É o que diz a epístola aos Hebreus. Então, a carta de Tiago, ela contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. Já as cartas de Pedro, elas asseguram que a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus, elas nos dão essa garantia
nas cartas de Pedro. Já no Apocalipse, que é o nosso terceiro subtópico, então nesse livro o Senhor Jesus revela ao apóstolo João, João foi o que escreveu o Apocalipse, tá? João, o apóstolo João, que escreveu o quarto dos evangelhos também, ou a sua quarta visão sobre o evangelho. João, a conclusão da jornada e o destino de toda a raça humana. Então o Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, ela está colocando às claras aquilo que irá acontecer. Então, João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Olha só, Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então a salvação de modo universal. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Também Apocalipse 7:9. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. De onde, Valdecir? De Israel? Não, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. Aí também vem Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ou seja, aqui é o final do final, quando Jesus Cristo assumir o poder de verdade. Aqui são as últimas coisas. Vai tocar a trombeta, vai soar a trombeta, vai ter arrebatamento, vai ter tudo, vai ter o reino milenar e depois vai terminar todas as coisas com a guerra. E o que vai acontecer? Aí o reino, Cristo vai reinar por toda a eternidade. O resumo desse tópico diz que nas cartas paulinas e nas cartas gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Então tudo que nós devemos saber, tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos fazer está descrito neste livro. De capa a capa está escrito tudo aquilo que nós precisamos conhecer para poder colocar em prática. A conclusão diz que o Novo Testamento mostra claramente a forma que Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Então nós temos esse objetivo, nós temos essa função de levar o Evangelho até as pessoas. Da mesma forma que nós recebemos esse presente, essa dádiva da salvação, nós precisamos levar até as outras pessoas para que elas também cheguem ao conhecimento e possam ter a opção de querer ou não o Senhor Jesus Cristo. Para isso Deus enviou seu único Filho, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não foi só por mim, não foi só por você, não foi só por Israel, foi por todas as pessoas, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, independente de sexo, independente de cor, independente de qualquer coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu por todos nós, derramou até a sua última gota de sangue lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, se missões nasceu no coração de Deus, ela deve estar no coração de todos que amam a obra missionária, ou seja, de todos que amam a Deus. Ela deve estar em nossos corações, a obra missionária tem que estar em nossos corações. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.